que a gente tem medo de escrever? Já parou para pensar nisso? Que é um medo mortal, né? A gente às vezes interpreta como, ai, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Mas se você voltar um pouco, e na verdade, vou dizer bem da onde que eu entendi que não era isso, que não era medo do que vão achar, ou medo do que. Porque conforme eu ia resolvendo essas questões no nível prático, então eu tenho medo do que vão achar. E aí leem o meu texto. E aí o medo continua, tá? Então, de repente, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Ah, eu sou aprovada de alguma forma, um elogio que seja, ou de um bom leitor, eu sinto que eu afeto com a minha escrita outras pessoas, ou um prêmio, enfim, de alguma forma, a minha escrita é validada e o medo continua ali. Então, eu percebo que esse medo é anterior quando essas questões, vou tentando resolver questões práticas, né? E aí elas vão se multiplicando, na verdade, porque o medo continua fazendo nascer mais e mais situações para esse medo se expressar. E esse medo que fica ali no centro, criando, não é criando, né? Ele vai contagiando todas essas outras coisas, todas as outras fases do processo criativo. Quando a gente não entende, né, a gente tenta evitar o medo como um todo. Então, a gente fica evitando escrever. Como se escrever fosse o fim do mundo. O fim de um mundo. De certa forma é, né? Mas é o fim de um mundo que pode ser prazeroso, que pode ser gostoso. Mas não é a princípio. A princípio é um medo de morte mesmo, um medo mortal da escrita. Um medo de ser aniquilada, parece que a morte está sempre ali olhando, né? É um medo do fim, um medo do fim. Então, como a gente faz para não ter medo de escrever, ou pelo menos para conseguir enfrentar, para que esse medo não seja tão forte que impeça a escrita, né? Inclusive porque a própria escrita é uma maneira de atravessar esse medo. Mas enquanto ele impede a escrita, como é que eu vou atravessar esse medo com a escrita, né? Então, como faz para não ter medo de escrever, pelo menos para conseguir atravessar a escrita e deixar que ela acompanhe a gente nesse medo da escrita? A gente precisa urgentemente acabar com o fim. Eu não tô falando que a gente vai ter que inventar a imortalidade para escrever, calma. A gente não precisa acabar com a mortalidade, mas sim com a ideia de que a morte é o fim absoluto. E eu não tô nem falando de vidas passadas, ou sei lá, né? É só a gente pensar no sentido muito orgânico da coisa. Quando você morre, você não acaba, você se transforma em outra coisa. E essa transformação, ela é fundamental para a vida e para a gente aceitar as mortes dentro da vida, sabe? Essas mortes dentro da vida, que são as transformações, acontecem muito na escrita, o tempo todo na escrita. E aí, se a gente não consegue aceitar as mortes dentro da vida, se a gente não consegue, se a gente acha que o fim é o fim e pronto, a gente vai olhar para cada momento, para cada espaço entre uma palavra e outra, para cada espaço entre uma obra e outra, e vai ver o abismo sempre, né? Porque achar que é o fim impossibilita a gente de entender que não só não é um fim, não só tem algo que acontece depois, mas entre uma coisa e outra, algo fundamental para a escrita, para o processo criativo acontece, que é a transformação, a magia. Mas por que isso é tão difícil para a gente? Vamos lá agora, eu preciso contar para vocês, preciso achar um jeito de contar para vocês. Simplesmente a maior fake news metafísica da história. Os caras foram lá, se reuniram em pleno século XVIII, um pouco assanhados pela filosofia do Descartes, e resolveram abolir a alma. A gente falaram, oi gente, bom dia, não tem mais alma. Antes tinha. Antes você pensava em humano, né? Você pensava em mente, alma e espírito. Os três. De repente, eles se uniram, bom, a gente tem a mente, tem o espírito, beleza. A mente é importante porque ela domina o corpo, a mente precisa controlar esse corpo, inclusive para o trabalho, né? E o espírito, a igreja cuida e cobra por isso. Mas e a alma? Essa parte não vai dar para dominar, daí o povo vai ficar de sentimentalismo, inventando desculpa para não trabalhar, né? Dizer, mas eu tô sentindo aqui na minha alma que por que a gente não finge que ela não existe, né? Ótima ideia. Aí quando a gente se sente algo, aí não, e passa um tempo, né? Não agora, passa um tempo e tudo mais, isso vai se infiltrando na cultura de um jeito e de outro e tudo mais, sem nem a gente ver, porque é um nível muito profundo, que inclusive no contemporâneo, a gente muitas vezes escolhe não olhar, né? Olha que beleza de apagamento que eles fizeram. Apagaram tanto que a gente não olha para isso, não entende as consequências disso. Daí, quando você sente algo do fundo da sua alma, hoje em dia, aqui, 2023, quando eu tô gravando essa aula, você sente algo do fundo da sua alma, você não consegue explicar,
ou entender, mas você sente uma verdade mais verdadeira, parece mais verdade do que a própria vida. Você sente, porque uns caras resolveram abolir a alma lá, e aí isso foi se infiltrando na história, você sente que tá ficando louca. Você sente que algo do fundo da sua alma, e aí acha que tá ficando louca. Olha que loucura isso. Afinal de contas, se não tem alma, como é que você tá sentindo algo no fundo da sua alma, né? Não faz sentido. Quer dizer, faz todo sentido do mundo. Isso excluir a alma desacraliza o corpo, porque a alma faz a relação ali entre a mente e o corpo é intermediada pela alma. É na alma que as transformações da mente e do corpo, e principalmente dessa relação da somática, né, acontecem. Então, se você simplesmente elimina o acesso da mente ao corpo, é como se eles não conversassem mais. A gente com essa compreensão de que o corpo é só coisa, né? Que não é um bicho selvagem e criativo que ele é, a gente perde boa parte da nossa capacidade de compreensão da vida interna do nosso corpo, sem a alma, sem a imaginação. Quando desacralizam o nosso corpo e fazem isso eliminando a alma como algo que é parte de nós, para inventar uma espécie de meritocracia do corpo, quer dizer, se você não consegue controlar o seu corpo para o trabalho, isso é problema seu, então você é tão bom quanto você consegue controlar o seu corpo para o trabalho e não tem nada dentro de você dizendo que isso está errado, que tem outras, que você precisa de outras expressões na sua vida, que você precisa se expressar, não, na verdade, esse lugar da onde isso está vindo, nem existe esse chamado está vindo de lugar nenhum. Quando desacraliza o corpo e faz você duvidar de uma parte do que você é, percebe? Faz você jogar no lixo uma parte do que você é. Isso é cruel, né? E isso, no decorrer do tempo, faz a gente perder o nosso centro. Faz a gente perder isso que a gente sente como quem a gente realmente é, né? A mitologia que temos em torno da vida vem dessa ideia de corpo que precisa ser uniforme e previsível. Um corpo inventado para o trabalho lá no começo do capitalismo moderno, fixo, sem ciclos, desacralizado. Desacralizar o corpo é excluir a imaginação da ideia de saúde. Com isso, excluindo os reinos invisíveis do corpo, seus mistérios, sua conexão com os tempos da natureza e com a criação de outros mundos. O corpo deixa de ser bicho e se torna funcionário de uma mente insegura, estressada, ansiosa. Esse é um trecho do nosso manifesto aqui, 99% inspiração. Tá no nosso manifesto porque é central aqui para nossa compreensão de por que é tão difícil escrever do fundo da nossa alma, que no fundo todo o resto diz pra gente, e a gente às vezes sem nem perceber reafirma que a nossa alma não existe. Por exemplo, quando a gente acha que é loucura nossa. Acho que dá para entender um pouquinho, assim, no fundo, o porquê de tudo isso, né? Organizar o corpo, a sensibilidade do corpo, isolar a sensibilidade do corpo para que ele seja só uma máquina de trabalho, chamar o corpo de máquina, né? Como o que eles gostariam que fosse uma máquina para o trabalho, e excluir aquilo que duvidaria disso, né? Desacreditar, excluir desacreditando. Não, uma crueldade muito grande. Para não falar, uma jogada de marketing bem fuleira da igreja, que eu consigo imaginar eles lá quebrando a cabeça, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas comprarem mais indulgências? Não sei se vocês lembram, mas indulgência era algo que você podia pagar para obter o perdão, né? Pensa que eles estão querendo cobrar o máximo possível dessas indulgências, e aí, assim, como é que você vai fazer alguém pagar pelo perdão se a pessoa acredita em reencarnação? Porque se um processo de reencarnação, você vai reencarnar de novo, você pode aprender de novo, não, precisa ser final, precisa ter o começo, ter o fim da vida, no final você é julgado, e aí nesse final em que você é julgado, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno, dependendo se você viveu, enfim, uma vida tudo certinho, ou se você comprou o seu perdão, você pode escolher. Ah, mas como que não perceberam o golpe, né? Porque olhando agora parece um belo de um golpe, né? Porque é uma coisa incrível chamada, já deve ter sido vítima, chamada medo, né? Quanto mais medo da morte a gente tem, mais caro a gente paga nas indulgências, digamos assim. Quanto mais a gente acreditar que é o fim, final, acabou, não tem mais jeito, que você vai ser julgado uma vez só, que é a sua única chance, mais você entrega o que você tiver para garantir a sua salvação. A gente está falando de uma coisa final, é uma chance e pronto, né? Então, imagina um pavor. Imagina
um momento ali, óbvio que não foi um momento, foi um processo, mas imagina ali o medo da morte, que era um medo dessa morte de transformação, era uma. Não vou dizer que não era assustador, né? Claro que era. Mas olha a diferença entre sentir o medo da morte, que é transformação, e o medo da morte, que é fim, condenação eterna, você vai para o inferno e tudo mais. Muita diferença, né? O famoso gatilho de marketing, né, gente? Só para ser consistente, isso precisa estar em tudo, né? Então, vai se trocando um paradigma cíclico das coisas que nascem e morrem e se transformam. A vida, morte, que é transformação, vida, para um paradigma linear, né? De começo e fim, para que no fim a gente possa julgar, para que a gente possa cobrar por indulgências nesse julgamento. Isso vai parar em lugares que a gente nem imagina, né? Eu fico pensando um pouco que nem... Sabe quando você tá no Word ali, você resolve substituir o 1, porque você descobriu que, na verdade, não é 1, é 2, aí você põe lá, substituir 1 por 2, e aí acaba substituindo o 1 em penumbra, né? Acaba substituindo o 1 em, sei lá, umbral. Todos os 1 vão ser substituídos, não só o 1 do número 1, né? Então vai ficar, daqui a pouco você tá lá, P2, ao invés de penumbra. Viaja um pouquinho, mas enfim, vocês entenderam. Isso vai muito mais fundo. E, assim, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? A gente estava falando da igreja, que é uma força poderosa, tem histórias poderosas, sabe entrar na nossa intimidade psíquica, digamos assim. Então, eles trocam esse paradigma ali no campo da vida e da morte. Isso é trocado em muitos outros âmbitos da nossa vida. E aí a gente acaba vivendo, que acho que é um paradoxo, né? Um paradoxo. Porque, basicamente, a gente falar de coisas que começam e que terminam, né? Tem um começo e tem um fim, dá um nó, né? Quando você pensa em começo do mundo, já dá um nó. Quando é que algo começou? Quando é que você começou? Essa coisa de tem um começo e tem um fim, ela vai contra a própria natureza, né? Na natureza não tem começo e fim, pelo menos não onde a gente consegue notar. Tem um ciclo. As coisas se movem, elas vão se transformando. Elas não têm forma, elas ganham forma. Quando tá sem forma, quando a coisa não tem forma, a gente chama de energia. E quando ela tem uma forma, a gente chama de matéria. É um ciclo contínuo de criação, preservação, destruição. De ser energia, ser matéria, ser energia, ser matéria, ser energia, ser matéria. O ponto entre a destruição e a criação, no qual a matéria se transforma em energia, em potência, é chamado de estágio de transformação. Então, é um momento em que a coisa está se transformando, ou de energia em matéria, ou de matéria em energia. Essa transformação acontece quando a gente está falando de um sistema cíclico, na fase negra dele, né? Quando a gente usa a Lua como referência, seria na Lua negra. Um paradigma linear nos faz morrer de medo de qualquer tipo de transformação. Porque a transformação foi excluída da nossa compreensão, né, do que é a vida. Não tem transformação, tem um começo e tem um fim. Começou, acabou. E onde é que está a transformação? Está entre o acabou e o começou. Está no momento, se a gente for pensar nesse processo de viver e morrer, estaria no momento em que você morreu, não é mais matéria, é energia. E aí, entre você ser energia e ser matéria, você está nesse lugar intermediário, que é o lugar de transformação. Isso pensando na coisa da vida e morte. Mas e nas mortes dentro da vida? Quando a gente pensa em linearidade, em começo e fim, não tem. A transformação fica parecendo uma coisa de maluco ali no meio, porque as transformações são mortes dentro da vida. E toda morte parece o fim, a aniquilação ou a condenação eterna. Basicamente, quando a gente troca, então, a visão cíclica para uma visão linear, a gente fica morrendo de medo de qualquer tipo de transformação. Porque é como se a gente tem uma história que é contada pra gente sobre a vida, sobre o que é a vida. E aí eu não digo contada ativamente, tá? Que tá em tudo, tá no nosso chamado consciente coletivo, não o inconsciente coletivo, no consciente coletivo. Ou seja, naquilo que você sente que te pressiona quando você quer ser você, e aí aquilo tipo, não, então, isso é o consciente coletivo. E nesse lugar, é como se fosse um software instalado e que nos atravessa, até que a gente note e fale, opa, isso aqui não é meu, ele tá ali acontecendo na gente. Então, a gente vai, às vezes se percebe julgando a gente segundo coisa que a gente nem acredita, sabe? É meio isso. Então,
Isso acontece com esse paradigma linear, ele tá ali, né? Ele tá ali fazendo a gente olhar as coisas através dele até que a gente note, que é o que eu quero fazer você nessas aulas aqui, notar que tem uma visão de que as coisas começam e as coisas acabam, que tá fazendo com que você tenha medo das transformações na sua vida. Porque as transformações são mortes dentro da vida, né? Então, começa, acaba, acabou e agora? O que acontece? Não tem um mito te contando o que fazer, quando o nosso mito principal diz que tem começo, que tem fim e julgamento. Então, toda vez que você olhar para a morte dentro da vida, para as coisas que acabam, tudo vai sempre parecer o fim, a aniquilação ou a condenação eterna. E quando a gente está falando de morte dentro da vida, a gente está falando de dormir. Aí dormir pode parecer uma angústia gigante, porque você vai perder o controle ali. E lembra, a gente é ensinado, né, ali naquela história que tá zumbindo no nosso ouvido, a gente nem percebe que tá ouvindo, mas ouviu, percebeu, até que a gente negue ela tá ali, dizendo que quando a gente fecha os olhos, o processo de dormir, que inclusive é claramente associado ao processo de morrer, é uma angústia, né? Também é uma angústia o amanhecer, as 2 horas antes do amanhecer costumam gerar bastante ansiedade. Os dias que antecedem a lua nova de cada mês, os dias mais escuros do ano, o inverno, por exemplo, dependendo de onde você mora, né? Mas quando tem menos sol, aquilo vai gerando uma angústia, uma sensação de fim, de aniquilação, de condenação eterna. Todas as fases de encerramento, pensa no mês anterior ao seu aniversário, pensa no final do ano, pensa no final de uma estação para outra estação, a menstruação, a menopausa. No cultivo, quando a gente pensa em cultivo, toda a fase escura, né, dos processos criativos, então o silêncio entre uma palavra e outra, entre um projeto e outro. Quando a gente termina um projeto e ainda não começou outro, e quando a gente vai começar pela primeira vez. Por exemplo, nas mortes dentro do ciclo, né, nas passagens de uma fase a outra do processo, um processo criativo longo, então tem várias fases e várias mortes dentro desse processo. Cada uma dessas mortes faz a gente sentir essa angústia de fim, de aniquilação, de condenação. Quando a gente tem muita coisa para processar sobre o mesmo projeto, né, muita coisa está cercando, parece também dá essa sensação de fim, né? Porque parece que a gente não vai dar conta, e a gente vai ser aniquilado por aquilo. No fundo, é o fim de um mundo ali. É um momento da gente entregar para uma outra parte, enfim, a gente vai aprender a fazer isso. Mas é um momento que não cabe mais a gente, só que ao invés de a gente identificar, cabe a quem, então, se quando a minha parte do processo acaba o processo. Então, só o que eu faço está dentro do processo. Porque depois que eu paro, ninguém continua. Porque não tem transformação, não tem magia, não tem consciente, né? Toda vez que algo precisa vir de dentro de você, te angustia, te dá uma sensação de aniquilação, de falta de controle. E aí você fica tentando impor de fora, né? Para tentar retomar esse controle. Cada vez que você vê uma página em branco, tudo isso gera angústia, gera medo, de aniquilação, de morte, sensação de perigo. É muita coisa, né? Pra gente ficar temendo dentro do processo criativo. Então, é claro que a gente vai sempre estar se interrompendo, né? Interrompendo o nosso próprio fluxo, por medo. Porque você tá ali num fluxo, um fluxo de tesão, né? Um fluxo de. E aí, de repente, você é chamado a olhar para sua sobrevivência, né? E não tem como, falando em como funciona o nosso cérebro, ou a gente está num paradigma de prazer, ou a gente está num paradigma de sobrevivência, né? A gente muitas vezes usam os termos paradigma de prazer como prosperidade e o de sobrevivência como escassez. A gente está falando da mesma coisa que o nosso cérebro não consegue viver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está lutando pela sua sobrevivência, ou você está criando, ou você está. Não é pensar em tesão, mesmo em reprodução, mas não só, né? Em tesão, em prazer da vida, em curtir quando você está lutando pela sua própria vida. E a gente, toda vez que encontra algo que se assemelha ao fim, tende a lutar pela própria vida. Porque a gente acha que a gente vai ser aniquilado, que a gente vai ser condenado, que vem toda aquela coisa e tudo mais. Então, interrompe o prazer, interrompe o ciclo, você se interrompe constantemente, não consegue virar um fluxo gostoso, prazeroso de criação. Pelo contrário, você trabalha contra si mesmo nesse processo. Assim como na lua nova, a seiva, a energia das plantas, né? Vai para a raiz, nas fases escuras da vida, a nossa energia também está interiorizada. Mas lembre, interior, dentro, loucura sua, né? Tem menos energia disponível para atividades externas, para atender expectativas dos outros, tem menos energia disponível para você
se forçar, né, a fazer, a produzir, você diminui a sua produtividade, faria parte de um processo cíclico, mas dentro de um processo linear, lembra? De educação, de formatação para o trabalho, isso é extremamente, como que fala? Isso é inconveniente. Então, vamos tirar isso aí. Quando a gente aprende a lidar com os altos e baixos da vida, com os momentos em que a gente está mais para dentro, mais para fora, com os momentos em que a gente está solvendo, né? Solvendo é diluindo, ganhando outras formas. E os momentos em que a gente está coagulando, quando a gente está criando, quando a gente está fazendo, quando a gente consegue lidar com essas mudanças, com a inspiração e a expressão, com a inspiração e a expiração, com o coração, né? A sístole, a diástole, tudo que acontece em contração e em expansão. Quando a gente consegue lidar com isso, criar com isso, é prazeroso. Quando a gente resiste a esse movimento interior, a gente fica muito, muito vulnerável à ansiedade, ao medo, ao estresse. A gente fica se sentindo exposto, né? Inclusive porque não consegue entender o que está acontecendo. Se a gente está fazendo tudo o que se imagina que a gente deva fazer, por que é que a gente não está? Por que dói tanto, né? Por que dói tanto? Você consegue sentir essa diferença? Vou colocar aqui para vocês essa imagem, que é uma imagem tentando ilustrar para vocês como é que a gente transforma um movimento cíclico num paradigma linear. Temos três formas aí. Na primeira forma, o ciclo acontecendo. Na segunda forma, mostrando para vocês como se a gente apagasse uma parte. E aí, como esse apagar essa parte dá a sensação de que a gente tem uma linha, né? Porque em algum momento a gente começa, em outro momento a gente termina. Então, não tem esse lugar de transformação, esse lugar aí no meio. Essa exclusão, quando a gente está falando em ciclo lunar, que vai ser nossa referência aqui, ela exclui a fase escura da lua, né? Vai excluir, portanto, tudo que acontece dentro da Terra, do útero, do vaso hermético, né, dos alquimistas. Tudo que acontece sem ser visto passa a não existir. O que é selvagem e foge ao controle, o que está antes do manifesto, sabe? O sonho, a vontade, o que ainda não possui forma, nada disso faz mais sentido, é tudo loucura sua. Quando a gente elimina a fase escura do processo, quando a gente apaga, né, essa fase escura para criar um processo linear, a gente elimina o acesso à nossa alma e condena o corpo à produtividade não criativa, né? Não ao cultivo, que o cultivo necessita do ciclo, necessita dos altos e baixos, o cultivo se aproveita dos altos e baixos para a criação. A produtividade, ela necessita uma linearidade, uma ilusão de linearidade, essa sensação de que as coisas vão começar e vão acabar, de que você vai impor a sua vontade racional ao seu corpo e a tudo mais que for cíclico, né? Que se houver uma variação que é fundamental para o ciclo, o que na verdade está acontecendo é uma negligência sua, você que devia estar controlando isso aí melhor, direitinho, né? Sem acesso à alma, sem terra para jardinar suas criações. Quando a gente interrompe o acesso à alma, a gente também fica sem terra para jardinar as nossas criações. A gente está falando de cultivo, de criação, a gente está falando de cultivo de criação na nossa paisagem interna, que é a nossa alma. Quando a gente perde o acesso à nossa alma, basicamente a gente só produz, a gente não consegue criar. A gente só faz, mas nada disso vem da alma, nada disso é energizado pela alma, né? O chamado, quando a gente é chamado para criar, quando a gente tem uma vontade muito grande de criar, e não só de produzir, nada mais é do que um chamado para envolver a nossa alma no processo, né? Juntar o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, dando sentido a ambos, né? Essa falta de sentido que a gente tem é uma desconexão com a alma. Sem acesso à alma, a gente se sente muito sozinho. A segunda tela que a gente usa no trabalho, sabe? Vocês já trabalharam, eu já trabalhei muito assim com uma tela do lado, assim, para conseguir fazer aqui e ter, sei lá, uma série passando, algum vídeo passando. No fundo, é um espaço ali que é o espaço do nosso mundo interior, né? A gente precisa de algo acontecendo dentro, e aí quando a gente
é contado que isso não existe, que é loucura da nossa cabeça, a gente usa o que mais se aproxima da linguagem da nossa alma, da imaginação, que são as histórias, né? Então, colocar ali de ladinho uma história, muitas vezes é um chamado para o espaço dentro de você, né? Um chamado do espaço dentro de você, uma vontade do seu mundo interior de existir, nem que seja nessa versão provisória, né? Ficamos presas entre contrários, como se a nossa terra e a água que irriga elas estivessem separadas. Então, a sua água, essa fantasia, fica lá num canto, só sendo água, quando ela poderia estar irrigando a terra, essa concretude. As duas juntas é a criatividade, é o chão fértil da criação, mas separados você fica, às vezes, achando que nada é possível, e às vezes, achando que tudo é possível dentro de um mundo do qual você não quer se separar, que é esse mundo da fantasia, das ideias dentro da sua cabeça. E se mesmo diante de tudo que nos falam sobre o lado escuro, sobre a fase escura da criação, a gente decide avançar, atravessar e falar, não, eu vou criar de qualquer jeito, eu vou fazer e pronto, em geral a gente é interrompido, porque a gente não sabe a hora de soltar. As partes que não são nossas do processo, né? As partes que deveriam ser deixadas para outras forças dentro da gente, quando a gente decide ir, a gente avança, a gente se afoga nelas. Porque é como se a gente não tivesse mesmo estrutura, a princípio, né? Isso vai sendo construído para atravessar essas paisagens internas, né? Então, não adianta você pegar e meter o louco e falar, nesse sentido, né? Meter o louco e falar, eu vou ir para outro desse jeito. Tô dizendo por experiência própria, porque eu já fiz isso muito, de falar, não, eu vou e pronto, aí eu vou, kamikaze, vou com tudo, aquela coisa, daqui a pouco eu tô toda esborrachada no chão, porque não cabia a mim, eu não sei habitar esse lugar. Quando a gente começa a se sentir muito debatido, assim, em geral, a gente saiu do nosso campo, já não é mais o papel do jardineiro, né? Já era, você entrou dentro da terra, e dentro da terra você não respira. Às vezes a gente tem a sensação de que não tem para onde ir ou o que fazer, como fazer, porque o caminho é pela parte escura do processo. E aí ensina a gente que ela não existe. Coisa de doido, enfim, loucura da sua cabeça. Então você não sei o que fazer. Pera, para onde eu vou? Por quê? Porque a gente não consegue considerar algo que a gente acha que não existe, que a gente não considera, não aprendeu como parte do processo criativo. Então, às vezes o caminho é por ali, você intui que é por ali, mas não, deve ser loucura, né? Coisa da sua cabeça. Você podia estar animada com o que o mistério pode te trazer, já que a morte não é nada mais do que um útero, né? De concepção e portal para o renascimento no processo, mas no lugar você sente um medo de morte. A cada inspiração da escrita, cada momento que você recua, cada vez que você se aproxima de algum tipo de fim, como a gente já conversou. Você podia se entregar com paixão à realização final da sua obra e falar, nossa, tá ali, tô vendo, vou continuar, vou fazer, mas finalizar não te parece em nada com transitar para o novo, com aproveitar a transformação desse processo de finalização. Pelo contrário, faz você sentir medo, né? Porque se a gente percebe a vida uma perspectiva linear, a fase final vai sempre significar a finitude absoluta, o medo desconhecido, a aniquilação, a condenação. Não é à toa que a gente nunca sabe por onde começar e nem como terminar, né? Parece é um grande pesadelo ali. Em resumo, a gente não consegue criar porque sente perigo de morte diante do padrão de como a vida se cria, se completa, se destrói e nasce renovada. A vida tem o seu próprio movimento e a gente tem medo do movimento próprio da vida. A gente tem medo da vida própria das coisas. A gente perde muita coisa com esse medo, mas foi assim que a gente aprendeu. Então a gente paralisa. Com tudo isso, é claro que a gente vai paralisar no espaço entre uma palavra e outra, porque ele parece ser o abismo do fim, da aniquilação, da condenação. A gente sente um chamado da nossa alma, mas ele vem misturado com os restos de tudo mais que foi jogado no escuro. Ele vem empoeirado, sujo, né? Ele vem envenenado, a gente sente como se fosse um envenenamento, com um cheiro de mal, né? Tudo que foi jogado ali no escuro, inclusive coisas muito perversas, coisas com as quais você não quer se relacionar, não fazem parte do que você quer viver, e às vezes nem tem que ver a falta de sentido, né? Fica tudo muito próximo ali, o mal com um M maiúsculo, a falta de sentido e as suas sombras, as suas partes que foram jogadas no escuro, tudo misturado numa coisa só, nesse lugar escuro, a alma junto. E aí você sente esse chamado, um chamado que muitas vezes te dá alguma esperança para a vida
e aí você aprendeu a dizer que é só coisa da sua cabeça, assim mesmo, dito como invalidação, né? Então, essa coisa na minha cabeça, loucura minha. Um jeito de você constantemente contribuir com esse apagamento da alma, com o apagamento do terreno da sua criação, onde a criação acontece. Uma parte de você, né, é apagada nesse processo. Com o roubo da nossa alma, que é um roubo da nossa alma, tudo o que acontece na alma, a gente aprende a dizer que não existe, como uma forma de não se sentir louca. Porque quando a gente pega e fala, não, peraí, existe sim, isso tem muita força, não é possível, vem de todos os lados, parece mais verdadeiro do que a própria vida, a gente se sente louca, né? E aí, se a gente não consegue, com tanto medo, o medo de ser aniquilada, como é que a gente vai ter força para enfrentar essa loucura e com loucura mesmo, né? É difícil, é muito difícil. Mas isso deu poder, a igreja, num certo momento, deu muito poder ao capitalismo, né? Porque cria corpos, máquina, como eles gostariam que os corpos fossem. E o preço tira o chão da nossa criação. Para eles é maravilhoso, porque eles não querem mesmo que a gente esteja criando, eles querem que a gente esteja quanto mais uniforme e previsível possível, melhor para o trabalho, melhor para a força de trabalho. Então, é um belo ganho tirar esse lugar onde a nossa criação acontece, a nossa capacidade de criação, mas com isso também tiram da gente o prazer de viver, o prazer de estar no mundo de forma conectada com o mundo, prazer de se relacionar profundamente com as coisas, criando com elas, né? Tira da gente o chão. A gente se sente sem chão. A gente tem vontade de fazer as coisas, mas de plantar, de cultivar, mas onde? A gente tem vontade de dar o próximo passo na nossa vida, mas para onde se não tem chão? Né? Tiram muita coisa mesmo da gente. Por isso que a gente quer pensar de outro jeito aqui, e ir pensando de outro jeito, sentindo de outro jeito, vivendo de outro jeito, voltar a nossa existência para o movimento natural dela, que é o movimento de criação.